Graça e paz a todos e todas, boa noite. Meu nome é Leonardo Santos, sou professor da Escola Bíblica Dominical, membro da UPH e membro da Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba. E hoje eu convido vocês para estarmos juntos aprendendo um pouco sobre o estudo dos acontecimentos do cristianismo no século I. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos do século I, ali que teve de impacto, tanto ali no Império Romano, do governo romano em si, naquela época, e que desencadeou também no cristianismo. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso hoje, um assunto muito interessante, histórico, um assunto muito gostoso também. Então eu peço que vocês me acompanhem no estudo. Vamos começar por uma introdução, depois eu vou trazer uma divisão para vocês de como nós vamos dividir o estudo aqui para ficar um melhor acompanhamento e melhor entendimento de vocês que estão me escutando em casa. Então vamos lá, o século I foi o primeiro século da era cristã, sendo um período de 100 anos, que se notabilizou pelo nascimento de Jesus Cristo, o surgimento do cristianismo e, consequentemente, da Igreja Católica, e o auge do Império Romano, e a Primeira Guerra Judaico-Romana, e o grande incêndio de Roma. Durante esse período, a Europa, o norte da África e o Oriente Próximo caíram sob o domínio crescente do Império Romano, que continuou a se expandir mais notavelmente, conquistando a Grã-Bretanha, mas não só a Grã-Bretanha também, sob o imperador Cláudio, 43 ali depois de Cristo, as reformas introduzidas por Augusto durante seu longo reinado estabilizaram o império após a turbulência das guerras civis do século anterior. Mais tarde, a dinastia Júlio-Claudiana, fundada por Augusto, chegou ao fim com o suicídio de Nero em 68 d.C. Surgiu-se o famoso ano dos 4 imperadores, um breve período de guerra civil e instabilidade que foi finalmente encerrado por Vespasiano, nono imperador romano e fundador da dinastia Flaviana. O Império Romano geralmente experimentou um período de prosperidade e domínio nesse período. O primeiro século é lembrado como parte da época de ouro do Império Romano. O primeiro século viu o surgimento do cristianismo. Então, nessa pequena introdução aqui, contando um pouco sobre esses primeiros 100 anos ali do Império Romano, nós podemos ver ali a sua grande expansão e o seu grande domínio territorial também naquela época. Então a gente vê o Império Romano derrubando outras nações facilmente e expandindo seu reino muito fácil, ali muito por conta de César Augusto, que foi um imperador de 27 a.C. até 14 d.C., muito conhecido. Então qual é a intenção do nosso estudo de hoje, com esse pano de fundo, com essa introdução do Império Romano? O nosso estudo hoje ele tem por objetivo o quê? Abordar 3 aspectos. O aspecto do imperador da época, seu tempo de reinado, os governantes, porque Roma ele tinha um imperador que dominava Roma por completo, e tinha os governantes daquelas províncias que Roma, na hora da expansão do seu reino, eles tomavam, colocavam seus governantes ali para governar, mas todo o governo daqueles governantes ali era ditado pelo imperador. Então nós temos o imperador, temos o governador e temos as ações e fatos históricos que tanto o imperador quanto o governador, é a época que eles estiveram na frente desse império, desse governo, influenciou no cristianismo e o que o cristianismo também influenciou ali em Roma. Então esses 3 aspectos aqui que nós vamos trabalhar hoje. O assunto é extenso, não vamos conseguir hoje esgotar esse assunto, porque é um assunto muito grande e compactamos ele o máximo. Espero que você que esteja em casa nos acompanhe e entenda de uma maneira simples e fácil. Então vamos começar pelo imperador César Augusto, que governou de 27 a.C. até 14 d.C. Nós já começamos trazendo que Augusto era um título, não era um nome próprio, que o nome dele era César, mas Augusto era um título. E esse título significava divino. Então ali a gente tinha César Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 d.C., e ele tinha esse título como imperador,
e um título de soberano, mas não só soberano, mas como também alguém que os próprios romanos tinham que adorar, como esse título de Augusto que simbolizava o divino, né, ou algum tipo de divindade da época. Então ele tinha esse título aí. Augusto, imperador romano, no seu governo, ele implanta duas coisas, que é a Pax Romana. A Pax Romana é a paz romana. Foi um período que ele sana as suas guerras, de expansão do reino do Império Romano. Então ele visa mais o quê? Cuidar do povo romano. Não visa tanto as guerras dos imperadores passados, de expansão. Então ele para um pouco a sua expansão e foca mais no cuidado do povo da época, porque Roma já tinha expandido muito, então ele cuida da população. Isso é a paz romana, ou a Pax Romana. Ele também cria uma política que é muito conhecida do pão e circo. O que era a política do pão e circo? A política do pão e circo é a política do entretenimento e alimentação dos habitantes ali de Roma. Então ele fornecia alimento numa condição mais acessível para o povo, desde a classe mais pobre até a classe mais nobre, e o entretenimento. Guardem isso aqui, porque esse entretenimento nós vamos utilizar mais para frente quando nós falamos de Nero. O circo de Nero, os coliseus de Roma, esse entretenimento que César Augusto ele traz ali para Roma, tudo começa com ele. Então ele cria a Pax, que era uma paz, né, romana, um tempo ali dourado de Roma, e ele cria o pão e o circo. Esse entretenimento aí, o entretenimento e a alimentação para o povo. E nesse período que aparece, né, que ele apareceu, surge o cristianismo também. Então, nesse pano de fundo, nesse cenário aqui que nós estamos trabalhando na introdução, falando mais um pouco a respeito de Roma, surge o cristianismo. E surge ali o cristianismo com o imperador César Augusto, que nós já citamos, mas com o governador Herodes o Grande, que governou de 37 a.C. até 4 depois de Cristo, que foi, depois que ele deixa o reino, Herodes o Grande, né, como governador ali, vem Arquelau, né, também ele governa as províncias ali de Roma, de 4 a.C. até 6 depois de Cristo. E é interessante que nesses acontecimentos aqui, já entrando um pouco mais no cristianismo, nós temos o nascimento de Jesus. Se você for ler a sua Bíblia aí na sua casa, em Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7, você vai ver que Augusto, ele lança um edito, que é um edito mundial do decreto, ele decreta ali, que parece nada na época era de costume, né? Era um costume na época do que é esse decreto, esse dito ali de Augusto, imperador. Ele chama o povo para fazer um censo. Então esse censo era normal, de 14 em 14 anos, Roma sempre fazia esse censo. Por quê? Roma era uma nação organizada, era uma nação administrativamente muito, né, bem elaborada, a sua infraestrutura, o seu desenvolvimento era muito bom. Então Jesus ele vem nesse cenário, né, na plenitude dos tempos ali, quando Roma tinha já as suas vias melhores pavimentadas, porque tinha uma administração muito boa, tinha até saneamento básico para algumas casas de alguns nobres na época, né, iluminação, os guardas, né, policiamento nas ruas. Então, para você se deslocar de uma cidade para outra, nas pavimentações que Roma tinha feito, dentro dessa administração de Augusto, era muito melhor do que pelo seu anterior, que não foi administrativamente tão bom como Augusto foi. Então Jesus ele vem nesse cenário. E Lucas, aqui 2, 1 ao 7, ele vai falar desse censo. E Maria e José, eles vão lá se alistar, né, nesse censo. Esse censo não era para todos ir para Roma, mas cada um tinha que ir para as províncias que Roma dominava. E foi o que Maria e José fizeram. Eles foram lá e se alistaram, e o texto vai falar que quando eles estavam indo para Belém, eles foram fazer esse alistamento e Maria estava grávida de Jesus Cristo. Logo depois, Jesus nasce. Então, Jesus nasce dentro desse cenário, né? Você vê que nessa plenitude dos tempos que Cristo vem, era mais fácil para andar nessas ruas, então a propagação do evangelho era mais rápida, tinha mais recursos, né? Não era um terreno acidentado ou locais de difícil acesso. Tinha alguns locais, sim, que não tinha chegado a infraestrutura de Roma ainda, do jeito que chegou às grandes, né, os grandes centros, grandes cidades de Roma, ainda mais as cidades portuárias, que tinham o desenvolvimento ali das viagens, daquela troca da época, né, e venda de coisas. Mas Jesus ele vem dentro desse cenário de Roma, que é um cenário mais propício para a pregação do evangelho. E depois a gente tem um sucessor, né, passando
o império de César Augusto, que vai até 14 depois de Cristo, nós temos Tibério, que governa de 14 até 37 depois de Cristo. E o seu governador preferido da época era Pôncio Pilatos, que foi de 26 até 36 depois de Cristo. Então, Pôncio Pilatos é uma figura muito importante ali no ministério ali de Cristo. Nós conhecemos muito ali o Pôncio Pilatos pelo desenvolvimento do ministério de Cristo, a crucificação de Cristo, morte, ressurreição. Então, Pôncio Pilatos é uma figura-chave, né, sendo representado por Roma. Então, dentro desse recorte de Tibério como imperador e Pôncio Pilatos como governador, a gente vê o ministério de João Batista, ali em Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 20. João Batista como precursor de Cristo, como aquele que tinha que abrir o caminho para a pregação do evangelho, aquele que ia ser o precursor mesmo, né? Literalmente, aquele que ia primeiro, ia na frente ali. Jesus depois veio logo com o seu ministério. E temos o batismo de Jesus ali em Lucas 3, 21 ao 22, no Rio Jordão, pelo próprio João Batista, né, que batiza ali Jesus. Depois nós temos o ministério público de Jesus, tudo dentro desse recorte, de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15, e a escolha dos 12 apóstolos. Nós temos a celebração da ceia, a celebração da Páscoa, em Lucas 22, 14 ao 18, né, que é a celebração da ceia ali. A morte de Jesus Cristo, em Lucas 22, 44, 47, e a crucificação de Cristo ali na cruz. E depois nós temos a ressurreição de Cristo, em Lucas 24, do 1 ao 10. Né? E depois que Jesus fica 40 dias ali com os seus discípulos. E nós temos a ascensão de Jesus em Lucas 22, 50 ao 53, e o Pentecostes, já inaugurando a igreja primitiva. E aqui eu quero trabalhar um pouco mais com vocês e algumas questões de impacto realmente no cristianismo. Esse primeiro recorte, a gente só pegou alguns pontos ali do ministério público de Jesus, da ceia, morte, ressurreição, ascensão, entronização de Cristo, porque seria um assunto mais demorado, um assunto para uma outra oportunidade. O que a gente tem que ficar mesmo é com a igreja primitiva aqui, que eu acho que o assunto da igreja primitiva, o seu desenvolvimento, e seu desdobramento, e o impacto que Roma teve, né, juntamente nela, é um assunto um pouco mais, acho que fácil de se trabalhar essa noite. Então a gente tem ali o Pentecoste, em Atos 2, capítulo 1 ao 4, que é a inauguração da igreja primitiva. Então a gente tem ali, dentro desse recorte, dentro desse cenário, representando o Império de Roma, nós temos Calígula, que governou de 37 a 41 depois de Cristo. E ali nós temos a conversão do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 9, em 35 depois de Cristo. E ali a gente tem a conversão do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Paulo, ele tem Jesus ali como visão, fica cego, 3 dias na rua direita, na casa de Judas, depois Anania o restabelece a sua visão. A gente tem essa conversão do apóstolo Paulo ali na estrada de Damasco. Paulo, ele perseguia os cristãos naquela época, e Paulo ele estava indo com a carta na cidade de Damasco ali, para levar os cristãos ali para a prisão, ou até para o martírio, em alguns casos, né? Então, Paulo tem essa experiência com Jesus Cristo, e ali acontece a sua conversão. E o imperador Calígula exige que lhe fosse prestado culto, né? Ordenou que uma sua estátua fosse colocada no templo de Jerusalém. Ele morreu antes que a sua ordem fosse cumprida. Então, ali naquele período da conversão do apóstolo Paulo, a gente tem Calígula, o imperador, né, que queria que a sua estátua fosse colocada ali dentro do templo, em Jerusalém. Mas ele morreu antes que isso se cumprisse. Então a gente vê que sempre a história de Roma esteve entrelaçada com a história do cristianismo. A gente pode ver isso aí, e isso é bem claro, porque não tem como a gente tirar Roma de um contexto e o cristianismo do outro. Sempre tem uma influência mais de Roma para o cristianismo, né, sobre perseguições, a ajuda administrativa na pavimentação, que a gente falou no começo, para a propagação melhor do evangelho, mas eles contribuíram mais com a perseguição. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Depois de Calígula, que ele morre e não consegue realizar o seu sonho de se colocar ali a sua estátua no Templo de Jerusalém, a gente tem um outro imperador, que também é muito famoso dentro da história romana, que é Cláudio, que ele governa de 41 até 54 depois de Cristo. Ele foi um imperador que não teve uma história longa,
mas também que teve algum impacto ali no cristianismo, e a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. E o seu governador era Herodes, Agripa I, que governou de 41 até 44 depois de Cristo. O início do termo cristão e do ministério de Paulo se encontra em Atos 20 e 25, de 35 a 38 depois de Cristo. A gente tem a conversão de Paulo em Damasco, em 35, e em 38 depois de Cristo, Paulo começa o seu ministério mesmo em si. Paulo ficou recluso por algum tempo. Paulo foi rejeitado as suas primeiras pregações, porque se a gente for ler o contexto ali da passagem, eles ficaram com medo, porque Paulo, há uns anos atrás, perseguia a igreja, agora Paulo está ao lado dos cristãos. Os cristãos se sentiram com medo, pensando que era um plano de Paulo, para Paulo saber até onde eles se encontravam, onde eles se reuniam para entregar para os judeus. Né? Eles não tinham aquela confiança plena em Paulo. Então Paulo ficou recluso durante um tempo, não deram muito crédito para a sua mensagem no começo do seu ministério, mas depois Paulo foi ganhando a confiança deles e foi desenvolvendo o seu ministério, que se encontra lá em Atos 20 e 25. E Herodes Agripa expulsou os judeus residentes de Roma, entre eles Áquila e Priscila, por causa de distúrbios civis. Então Roma era mais ou menos assim. Roma, os outros impérios, quando dominavam, a gente vê o Império Grego, o Medo-Persa, a gente vê esses outros impérios, o próprio Babilônico também, eles tinham uma maneira diferente de conduzir as coisas com os outros povos. Alguns escravizavam os povos, outros exterminavam totalmente qualquer resíduo do povo que eles conquistavam para não ter nenhuma represália mais para frente. Só que Roma era diferente. Roma mantinha esses prisioneiros, alguns como escravos, a sua grande maioria se tornava escravo em Roma. Quem não era escravo, eles permaneciam como cidadãos ali, só que eles tinham que pagar impostos, ser leal ao Império Romano, que é o imperador, e cumprir todas as normas e leis que eram exigidas daquela época. Então, esse era o sistema romano. E Roma não gostava de se envolver na parte religiosa também. Por isso que a gente vê ali o Sinédrio, a gente vê a guarda do Sinédrio, na própria crucificação de Jesus, quem vai lá buscar Jesus no Monte das Oliveiras ali, é a própria guarda do Sinédrio, não era Roma. Roma não queria se envolver, mas Roma também não gostava de agitações da multidão, aquela coisa assim, como se fosse uma rebelião. Então Roma, ele não gostava de se envolver na parte religiosa de cada povo que ele dominava, mas também não queria agitações, e não queria também nenhum tipo de represária contra o imperador ou contra o seu sistema de governo. Então ali naquela passagem de Jesus, quando a gente vê que primeiro o Sinédrio questiona Jesus, depois ele leva para Roma, e não só uma vez, mas várias vezes levou ele para Roma para questionar Jesus, acusando ele de não ser leal ao próprio imperador, dos ditos e do sistema de governo. Então a gente vê que Roma ele não queria se envolver nessa parte religiosa. Roma nunca quis. Então Roma não gostava de distúrbios civis, por isso que expulsou Áquila e Priscila dali, Herodes Agripa I, que eles não gostavam de distúrbios. Primeira viagem missionária de Paulo, a gente tem ali em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, em 46 a 48 depois de Cristo, dentro desse recorte de Cláudio e de imperador Cláudio e do governador Herodes Agripa I. A gente tem a primeira viagem missionária de Paulo, que é feita com Barnabé. Barnabé faz a primeira viagem missionária com Paulo, e depois eles retornam. E aí a gente tem Sérgio Paulo, o famoso procônsul, que governou de 50 depois de Cristo. Aí nós temos a conferência de Jerusalém, em Atos, capítulo 15, do versículo 1 ao 34, que ela foi de 49 a 50, que a gente conhece, da discussão dos gentios. Tiago era irmão de Jesus, era um dos líderes da igreja de Jerusalém, e nós tínhamos ali Pedro, representando os apóstolos, com a experiência na casa de Cornélios, que era um gentil, era um romano, mas era quase a mesma coisa que um gentil, porque ele não era judeu, então ele não era considerado como se fosse um judeu puro, circuncidado. Ele precisava se circuncidar para entrar na religião que estava se estabelecendo, que foi ensinada por Cristo, que eram os cristãos da época. Então tinha essa dúvida no ar. Será que eles precisam fazer a circuncisão, igual nós, que somos judeus puros? Será que não precisa? E ali também a gente tem o apóstolo Paulo, em meio à sua primeira viagem missionária ali, o apóstolo Paulo ele também contribui,
e ele é até responsável, junto com Silas e Barnabé também, de levar as cartas, as boas novas às igrejas, falando que daquele momento em diante, né, alguns estudiosos falam até que essa primeira carta, a primeira carta circular, que circulava da igreja de Jerusalém para as outras igrejas, aceitando os gentios, sem precisar fazer a circuncisão ao 8º dia de vida, conforme o judaísmo requeria, né, o judeu puro. Então, ali, Paulo ele é uma figura importante, que leva a carta, leva as boas novas junto com Silas, ele ia junto com Barnabé, mas teve uma discussão por conta de Marcos, porque na primeira viagem missionária, Marcos ele não ficou até o fim, quando as coisas pioraram um pouco o cenário, Marcos ele foi embora. Então, Paulo não aceitou muito essa atitude de Marcos. Lá na frente, ele elogia Marcos, e a gente vê a contribuição que Marcos tem dentro do Evangelho ali de Cristo. Mas se dividem, né? Barnabé vai viajar com Marcos e Paulo escolhe Silas ali para ser o seu companheiro de viagem. Paulo assume o controle que até então era de Silas, que era dito como, nessa igreja de Jerusalém, eles sempre falavam que, se referindo a Barnabé e Paulo, né? Aí, depois que Paulo começa a caminhar com Silas, já muda de figura e Paulo começa a ser o líder, começam a falar Paulo, depois Silas, que era o meio de falar quem era que estava liderando aquele desenvolvimento ali missionário daquela época. Então, essa curiosidade que a gente tem aqui, dentro ali do livro de Atos, essa primeira carta que rodou, e alegrou muito os gentios, né? Paulo é conhecido como pregador dos gentios. E foi dentro desse recorte de Sérgio Paulo Procônsul, que governou de 50 ali, que foi essa data que Paulo também participou dessa conferência em Jerusalém, e decidiram que a circuncisão era no coração, mas não mais no prepúcio da criança, ali, 8º dia de vida. Perseguição aos cristãos pelos próprios judeus. Os próprios judeus começam a perseguir nesse ano aqui os cristãos, porque eles se revoltam, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um judeu muito notável dentro do sistema judaico ali da sua época. E Paulo era tido como um dos seus sucessores, né? Paulo vai falar depois, mais para frente, no seu discurso, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quando você era criado aos pés do seu mestre, é porque você era um aluno muito dedicado, né? Aos pés do mestre. Então, os próprios judeus começam a se revoltar, falando que o cristianismo era uma seita, que o cristianismo até então ficou mais evidente cada vez mais, foi ganhando mais força, quanto mais era perseguido, mais força ganhava, né? E os próprios judeus começaram a querer matar Paulo, não só Paulo, mas todos os apóstolos também, e quem seguia os apóstolos, de um jeito ou de outro, eles queriam perseguir e matar. Paulo passou por diversos apuros aí, dentro desse recorte aqui. E de 50 a 52 depois de Cristo, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, que está em Atos, capítulo 15, né, do seu versículo 36 ao 41. É bom você que está em casa, está com a Bíblia aberta, acompanhando essas referências, porque você está acompanhando uma linha histórica, né, de 100 anos. Depois nós temos Nero, de 54 a 68 depois de Cristo, e com seu governador Félix, de 52 a 60 depois de Cristo. E aí nós temos a terceira viagem missionária de Paulo, ali em Atos, capítulo 21, do 1 ao 6, de 53 a 57 depois de Cristo. E Nero, ele intensifica a perseguição de Roma. Até então, Roma não se envolvia, né, com os negócios religiosos de Israel, mas Nero começou a se envolver sim. E Nero foi um dos que mais perseguiu a igreja dentro do cenário romano, dentro desse primeiro século também, foi um dos que mais perseguiu a igreja. Quem não lembra da história do ciclo de Nero, Nero queima toda a cidade, coloca culpa nos cristãos da época, e os cristãos são colocados como tochas. Vocês lembram que nós falamos no começo sobre a Pax Romana, e depois nós falamos sobre o pão e o circo? O pão e o circo era o estilo de governo que nós falamos no começo. Ele dava alimentação mais barata, mais acessível para o seu povo, e o seu povo precisava de entretenimento. Qual eram os entretenimentos? Essas homens tochas aí iluminando Roma, o Coliseu de Roma, que foi reformado na época de Augustus até Nero ali, o Coliseu foi reformado, então eles tinham diariamente jogos ali, os jogos. E os jogos não eram só de gladiadores, mas sim também de cristãos, sendo levado ao Coliseu para ser martirizado ali pelos próprios leões dentro da arena. Então, era a famosa pão e circo, né? Você dá alimento para o povo fica com a barriga cheia e tem entretenimento. Era como se fosse a Netflix da época, só que matando os cristãos. Tinha que ter alguém, um culpado para desenvolvimento dessa interação romana, né? E Nero foi um dos que encabeçou isso, encadeou, né? Ele perseguiu ferozmente
todos os cristãos de sua época impiedosamente, né? Nero teve essa característica muito forte dentro do seu império ali. Félix também o ajudou. E não só Félix, mas também Pôncio Festo, que nós conhecemos também. Ele não ficou muito tempo como governador, ficou de 60 a 62 depois de Cristo, mas ele fez parte também e intensificou esse teatro, né, de Nero. Todos naquela época sabiam que Nero tinha feito teatro e Nero era ocupado, mas como ele era imperador empossado, eles não tinham muito o que fazer. Até os romanos tinham raiva do próprio imperador pela situação que estava sendo feita naquela época. E tentaram dar alguns golpes ali em Nero, mas sem nenhum êxodo. E entre 60 e 62, nós temos Paulo na prisão em Roma. Ele fica por 2 anos, em Atos, capítulo 28, 16 ao 31, em 59 a 61. Paulo ele fica 2 anos ali, no regime semiaberto, podendo receber visita em uma casa ali em Roma. E ali ele desenvolve algumas coisas também dentro do seu ministério, dentro das suas possibilidades ali de visita, de doações ali para Paulo se manter. Antes de Paulo apelar para César e ir até Roma, literalmente mesmo, e a gente vai entrar um pouquinho mais para frente nesses detalhes aí. Nero perseguiu os cristãos, embora provavelmente somente ao redor de Roma, sob seu governo. Pedro e Paulo foram martirizados, né, em 67 a 68 depois de Cristo. Então, a gente em 67 e 68, a gente tem o martírio. A Bíblia não vai relatar o martírio nem de Paulo, nem de Pedro. Isso são os historiadores, teólogos, que a gente tem alguns livros que contam o martírio ali deles entre 67 a 68, tanto de Pedro quanto de Paulo. Paulo, a gente sabe da história, porque Atos ele vai relatar que Paulo ele apela, né, à última instância ali, Paulo passa por um julgamento e Paulo apela até o imperador. E aí Paulo é ouvido, Paulo fica um tempo ali na prisão, depois Paulo, o livro de Atos não conta mais o que aconteceu com Paulo, mas esses estudiosos falam que Paulo mesmo teve uma pena capital ali sendo decapitado. Né? Pedro tem algumas dúvidas com relação ao jeito da sua morte, alguns falam também que a sua morte é pena capital, decapitação, mas outros falam que não, que ele sofreu um pouco mais, como crucificação, né? Foi crucificado de ponta cabeça, mas é só especulação, não é nada concreto, a gente não tem como comprovar nada, a gente fica com a Bíblia mesmo. Depois a gente tem o imperador Vespasiano, que governa de 67 até 79, né? E a gente tem o início da diáspora. A diáspora nada mais é do que os judeus saindo da sua própria terra por uma perseguição religiosa. Né? Não chega a ser uma perseguição ali por parte de política, mas também estava envolvida uma política da época, né, para agradar o próprio Sinédrio ali de Roma. Por um tempo, mas depois isso se vira contra o próprio Sinédrio e ali vira uma perseguição religiosa, e nós temos a diáspora, né, a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, a gente tem a destruição, e quem começa com essa destruição foi o próprio Vespasiano, porque ele era um general, ele ainda não era um imperador, que a gente tem a história de enquanto o general romano Vespasiano começa a esmagar uma revolta dos judeus, tornou-se imperador, deixou o restante da tarefa para seu filho, Tito, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que também se torna imperador na época, né, sucedendo seu pai, numa caminhada que alcançou o seu clímax com a destruição de Jerusalém e de seu templo. E ali a gente tem a diáspora, que os judeus eles saem, vai para as outras regiões, com medo da perseguição, com medo de ser mortos ali por conta do imperador Vespasiano, que depois passa o cajado para o outro imperador, que é seu filho, que é Tito, que nós acabamos de falar aqui, que é um outro imperador que vai governar de 79 até 81 depois de Cristo. E nessa época, Antioquia vira o centro do cristianismo. Muitos migraram para Antioquia e ali se tornou o centro do cristianismo. A igreja primitiva começa a se desenvolver ali naquele lugar também. E ali a gente tem o centro do cristianismo, né? Saindo de Jerusalém, onde a gente começou o nosso relato lá falando da primeira conferência de Jerusalém, que tinha o seu pastor como Tiago, irmão de Jesus, e os apóstolos ali reunidos, e passa a ser em Antioquia, por conta dessa perseguição, dessa diáspora, da destruição do templo ali. Muitos vão para Antioquia, e os cristãos também. E quem não era cristão, também judeu, foi para Antioquia também.
E depois nós temos o Domiciano, que é o imperador. Domiciano quer ser adorado como Senhor e Deus. Então nós temos o outro imperador que queria ser adorado como um Deus também. A gente tinha o primeiro que a gente falou, né, que era Calígula, de 37 a 41. Depois a gente tem Domiciano, que também queria ser adorado como Deus, mas não conseguiu ser adorado como Deus também, nem pelo seu próprio povo, nem pelos povos que eles conquistaram. E ele governa de 81 até 96 depois de Cristo. E depois nós temos o imperador Nerva, que governa de 96 até 98. E aí a gente tem João na ilha de Patmos, né? A revelação do Apocalipse, em Apocalipse 1:19. Então a gente tem ali a figura de João exilado para uma ilha onde era um presídio, né? Rodeado por água, o nome já fala, a ilha, né? Então ele ficou ali um tempo e ele recebe a revelação do Apocalipse, escreve todo o Apocalipse ali. Os historiadores vão dizer que foi em 95 depois de Cristo, propriamente ali falando, que ele finaliza o livro de Apocalipse, começa a revelação, finaliza no próprio ano 95, ali na ilha de Patmos, exilado. E a morte de João a gente tem como imperador o Trajano. Trajano governou de 98 até 117, aqui a gente está avançando um pouquinho mais para o século II, tá, porque ele avança também depois de Cristo. E ali a gente tem a morte de João, 98 a 100. E a gente finaliza esses 100 anos de história. Tá? Essas referências aqui, bibliográficas, eu retirei da Bíblia de Genebra, você que é curioso, gosta de estudar, a revisada e ampliada da Editora Cristã, a tradução Almeida, revisada e atualizada, e o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, Editora Sociedade do Brasil. E antes da gente finalizar, eu vou avançar um pouquinho mais para o século II, mas é por uma boa causa, vou até o século III aqui, bem rapidamente. A gente falou um pouco da política, do pão e circo, né? E nesse período aparece o surgimento do cristianismo, foi o que a gente falou, e Roma era um império politeísta, eles adoravam vários deuses, mas em 313, guardem essa data, é interessante, é importante também a gente saber dessa data, em 313 depois de Cristo, o império de Constantino, através de uma lei chamada Edital de Milão, ele decreta que era proibido perseguir os cristãos em Roma. Então, os cristãos que eram perseguidos pelos seus imperadores anteriores a Constantino, em 313, esse Edito de Milão, ele pede que toda a população romana e adeptos, né, aos romanos não perseguissem mais os cristãos, porque ele tinha dado uma notoriedade para os cristãos na época, né, uma aceitação muito boa. Constantino ali foi o primeiro imperador a ver com bons olhos o cristianismo e a dar um pouco de, vamos dizer, de paciência, sossego ali, no quesito perseguição, e dar uma notoriedade muito grande ali para o cristianismo. E em 380, o imperador Teodósio assinou uma lei chamada de Dito de Tessalônico, onde Roma se declara um império cristão e deixa de ser politeísta. A palavra politeísta aqui é você adorar vários deuses. Roma adorava vários deuses, né? A gente sabe que Roma, por suceder a Grécia, então eles eram gregos romanos. Então você tinha muitos deuses ali na cultura grega, e na cultura romana também nem se fala. Eles tinham muitos deuses, era um deus para cada dia, para cada causa que eles tinham ali. Então tinha essa mistura, eles eram politeístas, vários deuses, né? E se tornam, depois de 380, né, pelo imperador Teodósio, eles se tornam monoteístas, né? Eles se tornam monoteístas ali e assumem de fato o cristianismo como uma religião romana de 380 para frente. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido em casa, acompanhado as referências. Se não acompanhou, dá uma parada, lê, depois você volta de novo para o áudio do estudo. Eu sei que é corrido, é muita informação, tentei canalizar o máximo e deixar o máximo pontual ali da história que vai de acordo com a Bíblia, por isso que eu dei bastante referência para vocês, para não ficar muito cansativo. Espero que os irmãos tenham gostado e até o próximo estudo. Que Deus continue abençoando a todos vocês e a família de vocês. Assim eu encerro mais esse estudo. Amém, irmãos.